Outra pergunta que enviaram foi: como lidar com a rejeição? Bom, primeira coisa que a gente precisa entender é que nós fomos programados para nos sentir aceito pelos outros. Não existe isso de você dizer não preciso de ninguém, eu me amo e eu me basto, e que se dane todo mundo, vou viver no topo de uma colina. Isso não existe. É claro que algumas pessoas são mais carentes do que outras. E quanto mais você tem boa autoestima, menos você fica dependendo da aceitação dos outros. Mas, em algum nível, todo mundo precisa do amor das outras pessoas. Depois, inclusive, eu vou até explicar qual que é a diferença, né, da necessidade de amor que todo mundo tem e da carência de amor, tá, que pode ser problemática. Então, todo mundo é, quer ser aceito, quer ser amado, quer ser ouvido, quer ser aprovado, quer ser reconhecido pelos outros, pelo menos em alguma medida. E esse é o motivo pelo qual, quando a gente se sente rejeitado, dói tanto, porque é uma necessidade emocional nossa que não está sendo atingida. E hoje, graças à ciência, a gente sabe que quando você é rejeitado, o seu cérebro ativa a mesma área de dor quando você está tendo uma dor física. Inclusive, alguns profissionais até sugerem que você tome dipirona ou outros remédios para dor quando você estiver se sentindo rejeitado, quando você estiver sentindo a dor da rejeição, porque isso pode aliviar a sua dor. Mas, mais do que anestesiar essa dor, o que eu quero ensinar para vocês hoje é como lidar com essa dor, porque num momento ou em outro você vai se sentir rejeitado. Todos nós, ao longo da vida, vamos ser rejeitados, tá? Bom, primeiro é que você precisa desconfiar da autocrítica. É muito comum que quando a gente se sinta rejeitado, a gente se questione: o que é que tem de errado comigo? E então a gente pode começar a criar várias justificativas na nossa mente do porquê que a gente foi rejeitado. E não necessariamente o problema é você. Você está sendo rejeitado ou você não está sendo aceito num determinado contexto, por um determinado grupo, não necessariamente porque você tem um problema. Talvez simplesmente seja porque vocês são completamente diferentes. Entendeu? E você está tentando se encaixar num lugar que não tem nada a ver com você. Então, não necessariamente o problema é com você. Você precisa anotar esses pensamentos autocríticos, esses pensamentos negativos acerca da rejeição e examinar todos eles. Eu sempre falo isso. A gente tem que examinar o que a gente pensa, porque a nossa mente mente pra gente, né? Quem é meu cliente de terapia e está assistindo essa live sabe que eu vivo falando isso e que durante as sessões a gente examina os nossos pensamentos para saber a validade, se eles estão nos ajudando ou não e como que a gente pode lidar com eles ou substituí-los por outras formas de pensar que sejam mais funcionais, adaptativas ou saudáveis. Então, tenha uma lista desses pensamentos de autocrítica, esses pensamentos negativos acerca da rejeição, examine a validade de todos eles, questione-os, tá? E crie uma argumentação contrária para cada um deles. Para cada um desses pensamentos, você vai criar uma argumentação contrária para esses pensamentos. E você vai ter que ter essa lista à sua disposição para que quando esses pensamentos negativos que pioram a rejeição, o sentimento de rejeição, vierem à tona, você saber lidar com eles, você saber refutá-los e você não ser dominado por eles. Essa é a primeira dica, tá? Segunda dica para você lidar com a rejeição é fortalecer a autoestima. Procura por algum vídeo no meu canal, seja aqui no YouTube ou seja no Instagram, que você vai encontrar dicas de como fortalecer a autoestima, certo? Não é porque a outra pessoa rejeitou você que você não tem valor, tá? O seu valor não diminui com base na incapacidade de outra pessoa reconhecê-lo. Quando você tem a autoestima fortalecida, você lida bem com a rejeição porque você sabe que o problema não é você e que talvez a outra pessoa até esteja perdendo alguém valioso, algo valioso, que é você. Por exemplo,
Se houver um quadro que vale 2 milhões de dólares e uma pessoa está em posse desse quadro, mas não sabe do valor dele e, portanto, ela trata o quadro de qualquer forma. Ela coloca o quadro em qualquer lugar da casa. Ela deixa o quadro à mercê dos animais de estimação ou de crianças pequenas que podem pintá-lo. Ela não sabe do valor do quadro e deixa esse quadro valiosíssimo que alguém pagaria 2 milhões de dólares ou mais dessa forma. Isso não significa que o quadro não tenha valor. Significa que ela não sabe do valor do quadro. Tá? Então, o fato de alguém rejeitar você, não querer ser seu amigo, não querer namorar você, não significa que você não tenha valor. Significa que a outra pessoa não está enxergando o seu valor. Tá? E da mesma forma como você não quer ser amigo de todo mundo, não quer namorar todo mundo, da mesma forma que você não gosta de todo mundo, as outras pessoas também têm o direito de não gostarem de você, de não quererem ser suas amigas ou de não quererem namorar você. Ninguém está errado, simplesmente as pessoas querem coisas diferentes, querem pessoas diferentes e vida que segue.